menu que ele me passou é isso, né? Introdução, edificações, conforto ambiental e energia, eficiência energética passiva e ativa, materiais de construção e energia, embora eu não vá tratar muito da questão da energia embutida, que esse é o próximo diálogo que vocês têm com o Sérgio, né? Quando a gente fala em energia em edifício, a gente geralmente está falando da energia consumida no edifício pronto, mas tem muita energia embutida na construção do edifício. E até hoje a gente dá muito pouca atenção, porque a gente gasta muita energia no edifício, né? Só que a energia que está embutida nos materiais de construção começa a ficar extremamente importante quando a gente vai para prédios de energia zero. Ela está toda embutida lá, né? E não é desprezível e tende a ser suja, né? Quando a gente vai para um prédio de energia zero, ele está com energia provavelmente completamente renovável, mas a energia que está nos materiais de construção tende a ser mais suja. Então, isso é um gancho para o Sérgio no próximo diálogo aí com vocês. O papel do usuário é extremamente importante. Não existem edificações eficientes sem usuários eficientes, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Uso de energias renováveis nos edifícios, simulação, o papel das certificações e selos, conclusões e perguntas e respostas. Bom, isso aí dá para falar dias com vocês, né? Então, vou tentar ir por onde vocês preferirem. Tá? Vou seguir esse menu inicial aqui, mas como eu falei, sinto-se totalmente à vontade para me interromper, para a gente ir conversando mais e esclarecendo eventualmente coisas que não são tão óbvias para vocês, né? Introdução, falar um pouquinho sobre energia no Brasil e no mundo. Eu acho que é bom a gente ter os dados, emissões, eficiência energética e a questão The Future of Cooling, que é uma coisa recente, e a refrigeração está entrando muito nos países quentes, que eram subdesenvolvidos e começa a se desenvolver, vai ser uma demanda muito grande, e o conhecimento muitas vezes não está preparado para isso. A gente vai tentar importar conhecimento de climas frios e ele não serve para um clima quente, né? Primeira questão, então, quando a gente pega o evento do Rio +20, né, um evento histórico, né, que foi em 2012, acho que teve até uns eventos que a GIZ fez, não me lembro agora com quem que era, no Rio de Janeiro, né? Mas o que a gente viu foi que nesses 20 anos, 1,5 bilhões de pessoas apareceram no planeta, né? Então, o nosso problema fundamentalmente é esse aqui, né? A população está crescendo muito, né? Então, o planeta começa a perder a capacidade de suporte para dar qualidade de vida para todo mundo num nível de desenvolvimento pleno. E esse é o problema, limitação de recursos. Então nós temos que ser cada vez mais eficientes, temos que mudar hábitos. Se a gente não mudar hábitos, o planeta colapsa, né? Então, é um pouco esse o motivador do nosso diálogo aqui, né? Se vocês pegarem o consumo de energia per capita, né, toneladas equivalentes de petróleo per capita, no mundo, a média mundial é baixíssima aqui, perto de 1, né? Os países em desenvolvimento estão aqui embaixo, né? E vocês vão pegar os países desenvolvidos, estão aqui em cima, né? Nós estamos falando em 10 vezes mais consumo, né? Então a gente tem que cuidar muito, porque a gente sempre quer se desenvolver, a gente olha para um país e diz assim, eu gostaria de ser esse país, eu gostaria de ser americano, eu gostaria de ser europeu, e a realidade é que se todo mundo daqui subir para cá, não dá. Então a gente precisa que eles desçam um pouquinho, para a gente conseguir subir também. Uso per capita em alguns países, né? Eu botei aqui China, vocês veem que a China começa aqui embaixo, o Brasil está aqui está a média mundial, aqui está a Austrália e aqui está Estados Unidos. Vocês veem que Estados Unidos está praticamente constante, vocês veem alguma melhora de eficiência aqui em alguns anos recentes, que pode ser até crise financeira, né? 2008 teve uma crise financeira, talvez seja isso, né? Ou seja, não baixa muito, né? E vocês veem a Austrália, que é um país super interessante, população pequena, fácil de lidar, mas ainda assim
com consumo crescendo significativamente. Se vocês pegarem a China, aí sim, a China era aquele gigante adormecido aqui atrás, né? Ele acordou por aqui, 2001, né? E vocês veem que a inclinação é violenta dessa reta aqui, né? Claro que aqui tem muita energia embutida para nós também. A China produz muita coisa para o resto do mundo. Então tem uma questão que talvez a gente devesse dividir isso aqui pelo que as pessoas consomem, de fato, né? Então vocês compram muita coisa chinesa, essas coisas deveriam ser atribuídas a quem compra, não a quem produz lá atrás. Mas a China tem, enfim, vários probleminhas, mas tem uma coisa fantástica que é tirar 2 Brasis da classe da miséria e botar na classe média, né? Foi o que aconteceu nos últimos anos, né? 400 milhões de chineses saíram da miséria e estão na classe média. Já começa a ter cidades fantasmas, porque o crescimento esperado era muito grande, né? Mas tem uma preocupação muito interessante, né? 2008 ou 2010? A gente esteve lá em 2010, 2008. Expo de Xangai, essa mesmo. 2010 ou 2008? 2010. 2010 a gente foi na Expo Xangai e tinha um pavilhão da China. O pavilhão da China era uma declaração ambiental dizendo mais ou menos assim: nós poluímos sim, muito, mas era a condição para a gente se tornar competitivo. Agora nós vamos limpar a economia. E a gente vê que eles estão limpando, né? Quando a China toma uma decisão, é muito grande o mercado interno dela. Então, se ela quer, por exemplo, investir em energia eólica, como ela investiu, ela coloca 30 GB de energia eólica assim, num ano, né? É muita coisa. Então, a China é um lugar para a gente manter o olho sempre ligado, né? Mas vocês veem que o Brasil está aqui, né? Cresce, mas infelizmente nos últimos anos os sinais não são muito positivos, né? A gente está meio estagnado. A gente fala em limpar o planeta, né? Limpar o planeta em termos de limpar a energia que o planeta consome não é fácil, tá? Porque só 13% é renovável na escala mundial, né? Tem muito carvão sendo consumido, tem muito óleo, tem muito gás, tem nuclear, e aqui em cima começa a vir a parte renovável, né? Eu não chamo nuclear de renovável, ela não gera CO2, né, mas ela tem alguns riscos que eu não gosto de ficar muito perto dela. Mas aqui nós temos a parte renovável, muito pequenininha. O Brasil é muito melhor que isso, né? Mas limpar o mundo vai dar trabalho. Eu tenho que arrumar substitutivos energéticos para tudo isso aqui, e não são poucos. Então o Brasil é bem mais sustentável que o resto do mundo, né, em termos de limpeza da matriz, né? No passado a gente já foi muito mais, a gente era 80% renovável aqui nos anos 70, né? E aí começou a entrar o óleo, né? E hoje em dia a gente é 47%, que é muito melhor do que a média mundial. A média mundial é 13%, nós somos 47%. Então, quando a gente fala com um gringo, a gente sempre mostra isso, ó. Sou 47, é bem melhor que vocês, né? Mas a gente tem que cuidar porque isso aqui está crescendo, né? E é muito importante a gente crescer com essa parte mais renovável aqui. Os últimos anos têm mostrado coisas muito interessantes. Hoje, nossa capacidade instalada de eólica já é maior que Itaipu, né? Então, são alguns sinais legais. Fotovoltaica cresce uma taxa extremamente grande também. É pequenininho ainda, mas a taxa de crescimento é altíssima, né? E essa é a imagem que eu sempre ponho quando eu converso com o pessoal de fora, né? Aqui está o Brasil, 47% limpo, e o mundo só 14%. Vamos entender um pouquinho do consumo de energia dentro do Brasil, né? Quando a gente fala do consumo de energia elétrica, é diferente de energia primária, né? Energia primária é o que eu tenho aqui fora, nesse círculo externo aqui, né? Então, o total de energia primária, consumo brasileiro em 2014, né? 250 mil toneladas equivalentes de petróleo, né? Vocês veem que 36% está na indústria, 34% está nos transportes,
E o resto a gente tem aqui setor energético e tem os edifícios e agropecuária, né? Então, se a gente pegar a energia primária, 15% está nos edifícios. 10% nas residências, 3% no comércio e 2% no público, né? Bem diferente dos países mais desenvolvidos, onde vocês vão ouvir valores de 40% do consumo de energia primária está nos edifícios, né? Mas a gente ainda está em desenvolvimento e, em muitos casos, não atende conforto na maioria das nossas casas, né? Então, 15% de energia primária, que quando eu vou para a elétrica, né, que é uma energia mais nobre, né? Felizmente a nossa elétrica é limpa, como eu mostrei para vocês, 50% da energia elétrica está nos edifícios, né? Então, a gente normalmente fala muito mais da elétrica, né? Porque a metade dela está nos edifícios e é o que a gente deveria tentar melhorar o uso, né? E na primária tem muita coisa em transportes que, enfim, não é muito a nossa praia, né? Se eu vou pegar o consumo por fonte, ou seja, que tipo de energia tem nos nossos prédios, se eu pegar o setor público, 90% é eletricidade. Então, se eu mexer com energia elétrica no setor público, eu já resolvi todo o problema. Prédios comerciais, ou não residenciais, eu deveria dizer, 90% também. Então, nesses dois setores aqui, mexendo com eletricidade, eu estou bem tranquilo, né? É aí que eu preciso melhorar. Agora, quando eu vou para o setor residencial, aí eu ainda tenho lenha, vocês podem achar difícil, né? E gás liquefeito de petróleo, né? E a eletricidade cresce significativamente. Isso aqui já foi um terço. Vocês veem que isso aqui já está 45%. E crescendo, né? Porque a tendência de eletrificação nas nossas residências é muito grande, né? O GLP é meio óbvio, né? A gente usa gás para cozinhar e para esquentar água, né? A lenha soa estranho, e o valor é muito grande no setor residencial. Eu já questionei isso no passado, até para a própria EPE, e de fato existia um errinho na conta, porque lenha é muito difícil de estimar, né? Vai se estimar por posse de fogão a lenha. Fogão a lenha dentro das cidades não existe, mas na periferia existe. E quando o preço do gás sobe, o pessoal começa a cortar a mata e queimar lenha, né? Então, muito difícil de estimar. Assim, certamente não existe 100% de certeza que esse é o valor, mas esse é o valor que a gente tem no nosso balanço energético nacional. À vontade para perguntar, hein? Qualquer detalhe a gente pode parar. Agora vamos olhar no... Diga. Aham. Mas não é essa aqui é setor residencial. É só em casa. Casa, a lenha vai ser usada. É pequenininho. É que eu não entrei com a industrial. Na industrial vai ter mais, né? Isso aqui é fogão a lenha para cocção e aquecimento de banho também, né? Quem tem fogão a lenha normalmente vai aquecer a água também com aquela serpentinazinha no fogão a lenha, que é muito, muito interessante, aquece bem, né? Agora vamos para o mundo, para vocês entenderem como não dá para copiar o que vem de fora, né? Porque a realidade é muito diferente, né? Se vocês pegarem o setor residencial no mundo, aquecimento ambiental é 32%. Né? Porque os países mais desenvolvidos são climas frios. Então, aqui é que está o consumo de energia. Cozinha, cocção, né? 29%. Eletrodomésticos, cooling, resfriamento, 2%. Não é nada. E esse é o nosso grande problema. E é o grande problema que vem por aí, né? Quando a gente começa a querer mais conforto, a gente vai começar a querer mais ar-condicionado. O split começa a entrar nas nossas casas de uma forma muito significativa. E isso aqui vai explodir, né? A iluminação e aquecimento de água. Essa aqui a gente tem também. Mas não chega a ser tão significativo.
porque a gente tem partes do país onde não precisa aquecer a água. A água já é quente, né? Começa a ser necessário esquentar a água no Nordeste, por quê? Pesquisa de posse e hábitos do Procel, 2005, mostra 5% das casas têm aquecimento de água no Norte e Nordeste. 5%. O resto é água fria. Isso está crescendo agora, né? Por que começa a entrar água quente no Norte e Nordeste? Porque eu ligo o ar-condicionado super frio e tô com a pele super fria e eu vou tomar banho quente. Essa é a realidade. A Salete passeia bastante pelo Brasil, ela já passou por isso. Se vocês pegarem comerciais, é parecido também. Muito aquecimento ambiental, aquecimento de água e muito pouco cooling, muito pouco refrigeração. Então, a realidade mundial é muito diferente da nossa. E é muito diferente da realidade de climas quentes, né? Essa aqui é a pesquisa de posse e hábitos do Procel de 2005, que foi publicada em 2007. Tem outra terminando agora esse ano. Ela vai nos dar um mapa bem mais atual da nossa realidade. Elas deveriam ser feitas com mais frequência, porque elas nos informam muita coisa, né? Mas o que vocês veem aqui é o chuveiro com 1/4. Vocês veem o refrigerador quase 1/4, né? O freezer desaparecendo, porque o freezer era muito ligado à inflação, né? A gente parou de usar freezer porque nosso dinheiro continuava pelo menos, né? Mas continuava, né? Talvez o freezer volte. Espero que não. E ar-condicionado nessa pesquisa de 2007 apareceu com 20%. Aqui eu diria que tem um erro, né? Isso aqui depois foi detectado, né? Na de 97 era 3%. Nessa aqui, as contas que a gente fez com a base do Procel dá uns 8%. Né? Então eu estou achando que vai chegar a 20% provavelmente esse ano, né? Com a nova pesquisa que está saindo aí. Mas isso cresce muito. Por quê? Porque a gente tem um clima quente, a gente começa a aumentar o nosso nível de vida e as nossas expectativas. Então, quando eu começo a mexer nas minhas expectativas, eu começo a usar ar-condicionado. Depois que eu comprei o ar-condicionado, eu uso ele todo dia, se eu estou num clima quente. Eu vivia bem sem o ar-condicionado, um ventilador de teto, alguma coisa assim, mas depois que eu comprei ele, é o vício, né? Tem até uma pesquisadora de Berkeley, na Califórnia, que... Um pouco, sim, mas é muito mais vício, né? Tem uma pesquisadora da Califórnia que diz: ar-condicionado é que nem heroína, você sempre vai precisando um pouquinho mais. Então, a gente vai se adaptando, a gente vai usando o ar-condicionado para não ouvir o barulho do vizinho, para matar o mosquito. E tem gente, numa pesquisa que a gente está fazendo agora, esse ano, em Florianópolis, que usa ar-condicionado o ano inteiro. Não entendo como. É o vício. Tem que ter um barulhinho ligado, né? As pessoas dormem com o ar-condicionado ligado todo ano, sem precisar, né? E nós estamos vendo nessa pesquisa adolescentes que o quarto deles funciona a 17 graus. Eu digo, será que são filhos de pinguim? O que está vendo aí, né? Mas eles estão usando 17 graus dentro do quarto. A gente está monitorando algumas casas e percebendo isso, né? Então, isso tudo é super importante para a gente entender como é que a gente vai fazer regulamentação. Porque, no fundo, a gente tem que entender para quem a gente está regulamentando, né? É um país de contraste, né? Essa foto eu acho que até já nem existe na realidade, mas eu acho que ela é uma clássica, né? Que mostra esse contraste social. E esse, porque Paraisópolis já foi, acho que, reconstruída ali, já deve ter prédios mais parecidos com esse agora. Mas esse contraste a gente vai ver aqui. E esse gráfico eu acho super interessante e super preocupante, né? Nessas barrinhas pequenininhas aqui, azul escuro, a gente tem
Bom, primeiro aqui, consumo por bandas, né? Quilowatt-hora por mês. 0 a 100. Vocês têm ideia da conta de energia de vocês? Quem consome até 100? 100 a 200. 100 a 200. Não, quilowatt-hora. 100 a 200. Acima de 400. Temos poucos. Divide por quilowatt-hora por mês. Eu estou perguntando isso aqui, né? Quilowatt-hora por mês. Né? A realidade brasileira é a seguinte, né? Milhões de casas. Na faixa acima de 400 eu tenho 6 milhões de casas. Né? Acima de 400, 6 milhões de casas. Na faixa 0 a 100 eu tenho 41 milhões de casas. Então 41 milhões aqui, 13 aqui, 6 aqui, 6 aqui. Né? Agora aqui eu tenho o consumo dentro dessas faixas. Eu tenho 30 terawatt-hora ano na faixa de 0 a 100, ou seja, essas 41 milhões de casas consomem 30 terawatt-hora ano. E essas 6 milhões de casas aqui consomem 37. Deu para sentir o contraste. Né? Então, a tendência com o desenvolvimento é essas casinhas subirem para cá. E aí é que a gente tem que se preocupar, porque elas não podem subir com a ineficiência que a gente está fazendo as nossas casas hoje em dia. Né? Então é um gráfico interessante e muito preocupante. Algo mais do gráfico aí? Crises são coisas interessantes. Né? A gente sempre tem que fazer uma limonada do limãozinho, aquele que a gente acha na esquina. Né? 2001 a gente teve uma crise de energia. Foi o final do período FHC, para quem se lembra. Né? Vocês veem que o consumo de energia cresce sempre bastante fortemente, né? E constante. Né? 2001 a gente teve a crise de energia. Quem é que se lembra aqui da crise de energia? Bom, tem vários velhos aqui, então, que nem eu. A crise de energia de 2001 não faltou energia, faltou distribuição. Né? A gente tinha excesso até de energia no norte e nordeste, tinha deficiência no sudeste e no sul também não tinha problema. Né? Então aqui em Brasília, eu me lembro de vir nessa época de 2000, 2001, desligavam os ministérios às 3 da tarde, pelo que eu me lembro. Né? E eu chegava aí na CAPES, ali quando eu trabalhei na avaliação da pós-graduação, tinha cara que tinha que trabalhar e estava o cara com o monitor dele ligado e o prédio todo desligado. Né? Nessa época, o pessoal da AGU, que trabalhava num prédio que as janelas não abriam, e eles eram obrigados a trabalhar de terno e gravata, e o ar-condicionado estava desligado para economizar energia, se desse uma marreta para eles, quebravam o vidro. Né? Foi uma situação bem complicada. Né? Você se lembra qual era a lógica? Né? A lógica era privatizar todo o setor elétrico e tudo mais, e que a iniciativa privada iria, enfim, tomar conta do setor elétrico e construir termoelétricas por aí e tudo mais. Não deu certo, né? E faltou energia naquela época, porque não estava se investindo em novas gerações, não estava se investindo em linha de transmissão, a ideia era privatizar. Não deu certo, caiu o governo, inclusive, né, por causa disso, eu diria. Mas a vantagem disso aqui é que se assinou a Lei da Eficiência Energética. A Lei 10.295, estava há 10 anos no Senado Federal, ela foi posta pelo FHC, inclusive, quando ele era senador, e ela foi assinada aqui, fruto dessa crise, regulamentada logo em seguida com um decreto. Esse decreto criou o Comitê Gestor dos Índices de Eficiência Energética e um grupo de trabalho de edificações para lidar com esse assunto. Né? Esses dois comitês são muito ativos. Infelizmente, eles foram extintos agora com essa extinção geral de todos os comitês que aconteceu. Né? Eles têm que ser... eu imagino que ele deve ser recriado, porque não tem sentido ter uma lei que não tem um comitê que vai gerenciar a lei. Né? Mas,
deu esse percalço, ele vai ser provavelmente recriado agora. Outra crise que a gente teve foi em 2008, né, classificada como uma marolinha na época, eu acho que era. Né. Realmente ela foi pequena, né, mas o que vocês veem é que a de 2008 não teve mudança tecnológica, né, continuou crescendo na mesma inclinação aqui. Aqui tem desalinhamento entre as duas curvas. Né. A gente levou 1, 2, 3 anos para passar do consumo que a gente tinha em 2000. Né. Porque aqui teve tecnologia que foi substituída. Né. Boiler elétrico que existia no passado, sem isolamento térmico, escondido nos áticos das casas, sumiram, foram trocados por coletor solar, aquecedor a gás e tudo mais. As geladeiras ficaram mais eficientes. Tudo. Então, aqui é muito interessante esse desalinhamento. Né? A Califórnia passou por uma crise na mesma época, e o que aconteceu com a Califórnia? Blackout. No Brasil não teve blackout. Apagões pequenininhos, né? Mas na Califórnia caiu porque o americano não desliga nada. E o comportamento do brasileiro aqui foi tão grande, porque, claro, tinha punição? Tinha. Ia pagar multa quem não economizasse 20%. Mas quem não economizasse 20% no Sudeste. Só que o Sul economizou 20% e o Nordeste economizou 20%. Porque a propaganda foi muito bem feita. Né? Foi aí que Pedro Parente se estabeleceu como uma pessoa muito valorosa no mercado, inclusive hoje em dia. Ele gerenciou a crise como ninguém. E ele conseguiu reduzir 20% do consumo nacional naquela época. Fala. Não, isso aqui é consumo. Só do lado do consumo. Né? Na geração, pouca evolução. As nossas turbinas estão muito parecidas ainda. Né? As nossas termoelétricas são muito ineficientes, porque elas foram feitas só para ligar na hora da ponta. Né? Então não vale a pena investir numa termoelétrica muito eficiente para ligá-la 3 horas por dia ou 4 horas por dia. Então, parabéns aqui para a gestão da crise e para a aprovação da Lei de Eficiência Energética. Acho que são duas lições muito importantes. Né? Agora, a gente teve uma outra crise de energia em 2014 que ninguém falou. Né? Era um ano de eleição, proibido falar em crise, né? Proibido fazer gestão da crise. E a gente teve essa MP 579 que quase quebrou o setor elétrico como um todo para dar desconto de 20% nas tarifas de energia. É um sinal horroroso de se dar quando a gente está numa crise de energia. Né? Ainda por cima foi um ano seco, nosso sistema hidráulico. Foi um caos. Né? Não houve gestão nenhuma da crise, era proibido falar que existia crise. O Procel foi silenciado, não podia falar, não existe crise. O custo estimado disso é uns 100 bi. Né? Porque o que teve que se fazer? Teve que se operar as termoelétricas 24 horas por dia. Operar um sistema extremamente ineficiente 24 horas por dia para dizer que não tem crise. Né? Custo muito alto. Enfim, não é uma boa lição essa aqui de 2014. Mas o legal é que as crises sempre resultam em alguma coisa interessante. Em 2016 foi aprovada a Lei 13.280, que hoje dá praticamente 100 milhões de reais por ano para o Procel aplicar em eficiência energética. É bem legal. Né? Aqui está o fruto da nossa crise escondida. Né? Nós começamos a operar as nossas termoelétricas a pleno, a nossa emissão de CO2, o fator de emissão da matriz elétrica, em toneladas de CO2 por megawatt-hora, que era baixíssimo aqui, né? Ele subia quando era um período seco, né? Que não tinha energia hidráulica. Foi nas alturas, chegou a 0,16. Né? Tipicamente, por volta aí do 0,04, aqui assim, foi para 0,16. Né? Então, sinal ruim também para o meio ambiente. Uma outra mudança que está acontecendo, e nos
mostra a questão da penetração da refrigeração. Né? O nosso horário de pico, tradicionalmente, é final de tarde. Né? Então, é entre 18 e 21 horas. É o horário que as concessionárias vão cobrar mais caro pela energia de vocês. Não é de vocês de casa, porque a de casa vocês pagam uma tarifa constante e altíssima, né? Por isso que ela é constante. Mas se a gente pega esse prédio aqui, que é um prédio comercial, quando chegar no final da tarde, a tarifa dele vai subir bastante. Né? Então tem diferentes tipos de contrato, tarifa verde, tarifa azul, né? Que vai diferenciar justamente a cobrança dessa energia no horário de ponta. O horário de ponta é esse entendido sempre aqui. Né? E ele era aqui. Né? Nos meses quentes, ele era aqui, um pouquinho mais para o final da tarde. Nos meses frios, eram mais cedo, né? Porque estava... Enfim, o cara chega em casa, quer tomar um banho quente, ou ele passa no comércio. Enfim, tem um monte de coisa que acontece no final da tarde. Mas o que a gente começou a ver depois de 2010 foi isso aqui. Os eventos extremos do setor elétrico são todos durante a tarde agora. São entre 3 horas e 4 horas da tarde. Isso aqui é ar-condicionado. Né? Então a gente começa a ver que a gente precisa pensar melhor no nosso ar-condicionado e nos níveis mínimos de eficiência que ele tem. Que a gente vai falar um pouquinho mais também depois.